Olá, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez para o canal do GOT Maníacos para mais um GOT Resumo, que nada mais é do que um dos itens que compõem o estudo da Cidadela. Bom, no estudo passado nós tivemos aí o estudo sobre o rei Aenys, o primeiro a suceder Aegon o Conquistador. Quem não acompanhou, quem ainda não viu o vídeo, eu vou colocar para vocês aqui um link tanto na descrição desse vídeo quanto também aqui numa dessas figurinhas que estão seguindo para que vocês possam acompanhar. Mas prepare aí as suas apostilas, o seu livro do mundo de Gelo e Fogo, porque a nossa jornada sobre Maegor, o primeiro e o cruel, acaba de começar. Maegor realmente foi um cara muito bruto, um cabra da peste extremamente bruto e ao mesmo tempo muito moleque piranha. Esse cara, ele tinha obstinação de controlar tudo e o principal, muita sede por violência. Tinha alguns que falavam que o negócio não era nem a guerra, não era nem os conflitos, era a sede que ele tinha por violência. Ele era o sete pele desde cedo, como já diziam aí, o capeta em forma de guri. Ele, aos 13 anos, participou de um torneio, isso por volta de 28 depois da conquista. Ele participou de um torneio onde ele derrotou 3 cavaleiros da Guarda Real, um depois do outro, tanto nas listas quanto também no combate corpo a corpo. Pediu música no Fantástico e por conta disso o seu pai o ordenou o mais jovem cavaleiro da época. O tanto que o cara já era tenso logo cedo. Diferente do irmão dele que a gente estudou no vídeo passado, né, Aenys, que era um cara mais voltado à parte das artes, era um cara mais que gostava da filosofia e assim sucessivamente. Pois bem, Cruel, como ele era lembrado, ele mal deixou o corpo do irmão dele esfriar e já se preocupou em colocar a coroa de aço valeriano que o seu pai utilizou na época da conquista, né? Porque ele foi ungido no septo, né? Mas como é que se deu isso? Manhinha de Maegor voou devagar. Isso aí é uma piada para o meu amigo Victor, ele vai saber porquê, né? Vhagar, só para lembrar, era o dragão que Visenya utilizava. Então ela voou devagar lá para Pentos e falou bem assim: Maegor, vamos voltar lá para os Sete Reinos porque a gente precisa de resolver uma parada lá impressionante. Agora você vai ser rei, meu filho. O nosso sonho vai ser realizado, você vai se tornar rei. Então vamos voltar para lá. Então mal o corpo do irmão dele esfriou, ele já voltou, já chegaram lá, já foi ungindo ele, beleza. Eu agora sou rei dos Sete Reinos. Tudo que Visenya sempre quis, agora se tornou realidade, com o filho dela sendo o rei dos Sete Reinos. Maravilha! Nisso, Maester Gawain, aquele que na hora que o Aenys começou a dar a caganeira, ele carpou, né, na braquiara, ele pegou e falou bem assim: opa, peraí, mais rápido que um advogado do Fluminense, eu já te digo o seguinte, isso não tá certo. Quem tem que ser o herdeiro desse negócio aqui é Aegon, o filho homem mais velho de Aenys, e não o irmão dele, Maegor. Que negócio é esse? É herança, quem tem que ser o herdeiro, como a gente estudou lá na Cidadela, inclusive, é o filho primogênito macho, o macho da espécie, entendeu? Então tinha uma menina, a Raena não pode ser rei. Quem tem que ser rei? Tem algum filho aí, macho, algum menino que vem na sucessão aí? Tem. Quem que é? Aegon, beleza. Aegon, pela normativa do reino naquela época, era o legítimo herdeiro do trono. E vocês podem ver um pouco isso na série de TV, quando o pessoal começa a falar, não, fulano é que tem direito, Beltrano é que tem mais direito. Mas, relembrando, a sucessão, ela infelizmente ela era meio machista, tirando Dorne, tá gente? Vamos falar dos outros 6 reinos. Ela era machista, e aí nesse caso, Aegon, segundo Maester Gawain, como um advogado do Fluminense lá no tapetão, pegou e falou, não, cara, quem tem que ser o rei é Aegon. Beleza. Aí, como um gentleman que era, né, Maegor, que resolvia as coisas com uma simplicidade franciscana, chegou e falou bem assim, não, mestre Guerreiro, vem cá, vamos conversar então um pouquinho. Ele pegou a Blackfyre e tascou-lhe uma espadada decepando a cabeça do Maester Gawain, parecendo William Payne lá na primeira temporada com o Ned Stark, que fez todo mundo chorar. Decapitou o mestre e falou bem assim, bom, agora eu quero ver quem é que vai falar que eu não posso ser rei desse negócio aqui. Problema de sucessão resolvido,
Agora era a hora dele pegar e começar a enfrentar os desafios com a própria fé militante. Não sei se vocês se lembram, mas a Aenys já começou a ter alguns probleminhas com a fé militante por conta dessa questão de os Valerianos, os Targaryen, eles gostarem de se casar entre eles para manter sangue puro, aquela coisa toda. Pois bem, Maegor teve também tantos problemas, se lá, vamos pensar bem, talvez até mais do que a Aenys, porque a Aenys era aquele cara indeciso que queria manter todo mundo mais ou menos feliz. Maegor não, Maegor era ferro e fogo mesmo. Então um dos principais problemas que Maegor teve dentro do seu reinado foi justamente o conflito com a fé militante. Esse conflito, inclusive, ele fez com que os pobres companheiros, aqueles que tentaram inclusive quase assassinar o Aenys, como também os filhos do guerreiro, eles entrassem em guerras e mais guerras complexas, tipo batalhas sangrentas contra os exércitos do rei Maegor. Pois bem, para dirimir qualquer tipo de coisa, ele viu que a galera já estava começando a fazer algumas ocupações ali em Porto Real, como parte do Septo da Memória, também a parte da meia construída Fortaleza Vermelha. Maegor pegou e falou bem o seguinte: o negócio é assim. Para que eu não possa correr riscos com esses caras aí depois fazer alguma coisa contra mim, eu já vou lá para Porto Real, porque ele chegou de Pentos, que era no outro continente, para Westeros e ficou em Pedra do Dragão, onde Visenya ficava. E aí o que ele já pensou? Já fui coroado, tô coroado aqui, tá tudo certinho, vou lá para Porto Real, que é onde as coisas acontecem, né? Tipo Brasília, Distrito Federal, e vou para lá resolver essa parada com esses caras aí da fé militante, que não sei o quê. Vou mostrar para eles que agora tem marcha, agora tem homem aqui no trono, e o trono de ferro é de homem. Então ele voou no seu dragão Balério, né, que era do seu pai, voou lá para Porto Real, e lá em Porto Real ele já pegou a banderola, o estandarte Targaryen, e falou bem o seguinte: aqui tem macho, e eu quero saber quem vai ser a pessoa que vai trabalhar, que vai lutar ao meu lado agora nesse novo reinado. E assim, muitos já se juntaram a ele. Com todo esse poder, a rainha viúva, Visenya, pegou e já disse logo, já mandou recado para todo mundo. O negócio é o seguinte: quem se achar dono do negócio, quem achar que o meu filhinho não pode ser rei, então vem aqui que a gente está fazendo desafio. Desafiamos qualquer um ao contrário. Beleza. Um capitão lá dos Filhos do Guerreiro, o senhor chamado Daemon o Devoto, falou bem assim: tá bom, dona senhora, eu desafio esse menino aí. Fala que ele é o Sete Pele, que ele é isso, que ele é o demônio e tal, beleza, eu desafio ele. Esse desafio, gente, é o seguinte: é tipo futebol society, 7 de cada lado, só que tipo um paintball. O último que sai com a roupa limpa de dentro da arena é o campeão. E aí o que aconteceu? Daemon o Devoto pegou mais ele e mais 6 filhos do guerreiro, e Maegor pegou ele e mais 6 dos seus melhores guerreiros, os seus campeões, e foram para, como se fosse uma arena, foram para essa batalha, esse entrave aí de 14 bravos aí, todo mundo com espada, sangue no olho, valia tudo, dedo no olho, enfim, aquela coisa sangrenta que Maegor adorava. Não adivinha de ser, Maegor foi o último a sobrar na arena. Só que detalhe, ele, há pouco tempo após o último filho do guerreiro ter caído, Maegor foi e caiu também. Porque ele ganhou um golpe feio no cucuruto, e aí ele não ficou em si, caiu. Mas, olha o tanto que o cara era ruim, o tanto que o cara era faceiro mesmo. O cara caiu alguns instantes depois que o último filho do guerreiro morreu. Nessa brincadeira, ele ficou aproximadamente 30 dias sumido das mídias sociais, não postava nada no Instagram, não postava nada no Face, não atualizava lá as suas brincadeirinhas no Pinterest, e o povo começou a ficar preocupado. Durante esses 30 dias, no 27º dia, a sua esposa oficial, a senhora Alice, ela retornou lá de Pentos. Chegou lá, aquela galera bonitinha, aquelas coisas que vocês veem nos filminhos aí, bonitinho, ela chegou lá de Pentos.
Com ela trouxe uma lady muito bonita, uma pentoche muito bonita, chamada Tiana ou Tayana, enfim, depois a gente pode ver essa questão da pronúncia, né? Tayana da Torre. E aí, muitos da Rádio Peão começou a falar bem assim, ó, essa bonitinha aí que ela trouxe nada mais é do que uma amante, porque até agora ele não tinha filhos, ele estava querendo prosperar, né, ter um herdeirozinho, etc. Beleza, trouxe essa Tiana. E aí, depois de uma conversa que ela teve com a rainha viúva, mainha de Maegor, ela pegou e tomou para si a responsabilidade dos cuidados do filho dela, do Maegor. Ela tomou os cuidados do rei nesse 27º dia. Sem saber o que houve, muitos falam que foi garrafada, com catuaba, enfim, ninguém sabe o que houve. No 30º dia, Maegor levantou como se tivesse tomado um comprimido azul e já chegou nas muralhas, aquela coisa bonita de filme medieval, e o povo... E aí, todo mundo falou, o rei voltou, o campeão voltou, Maegor estava de volta. Ele, mais que depressamente, já falou bem o seguinte, você quer saber do quê? Eu vou seguir o conselho que Mainha deu pra Aenys lá atrás e ele não fez e ele se enrolou com aquela porra toda. Mainha falou bem assim, Aenys, vai lá, pega o dragão, taca Dracarys em todo mundo, resolve esse negócio, queima o povo no céu, acabou! Eu não sei. Mas e se eles ficarem chateados porque queimar deve doer? eu não sou Aenys, eu sou Maegor, eu já sou conhecido como Cruel, o cabra mau, então eu vou lá. Pegou Balério, foi lá no septo, onde os filhos do guerreiro estavam fazendo as preces matinais e, ao melhor estilo da Daenerys Targaryen, que a gente viu na série, mandou Dracarys pra cima da galera. E aí aquela queimação toda. Ai, Cersei explodiu o septo. Maegor fez algo parecido muito tempo antes. E aí a galera naquela ânsia que, meu Deus do céu, aquele fogo que, né, fantasticamente ali tava destruindo tudo, a galera foi tentar sair do septo. Quem saiu do septo? Quem tava lá esperando eles? Os aliados de Maegor com as suas flechas, espadas e carabinas, estilingue, tudo. E quem não morreu queimado, morreu ali por flecha, por espada, por pedra, por cuspe, por tudo. Não sobrou gente para contar a história. Ele, desse jeito, fez um dos seus primeiros levantes, ou o famoso First Blood, né, aquela primeira morte dentro de uma guerra que estenderia por muito tempo no reinado de Maegor. Cruel esse Maegor, não é? Pois é, mas isso aí foi só o começo. E aí ele continuou a atacar a fé militante porque ele pensava o seguinte, eu vou na raiz, eu vou detonar tudo logo para não ter problema aí de mimimi, de nhenhenhê. Então o que ele fez? Ele resolveu correr atrás dos remanescentes da fé militante ali, dos pobres companheiros, dos filhos do guerreiro, enfim, de quem se opusesse a ele, principalmente relacionado à fé, para poder resolver a parada de uma vez por todas. Dessa maneira, ele foi mais ou menos um pouco distante ali de Porto Real, ele foi até a Ponte de Pedra, e lá ele travou uma batalha, inclusive muito sangrenta, com os pobres companheiros, onde os relatos dizem pra gente, né, o livro Mundo, Gelo e Fogo diz pra gente que centenas morreram. Inclusive, o negócio foi tão tenso que dizem que o rio Vago, ele correu por mais de 100 quilômetros vermelho de sangue. Depois desse episódio, foi um episódio tão tenso, tão brutal, que essa região ali da Ponte de Pedra, ela foi conhecida, agora conhecida na versão em português, na tradução em português, como Ponte Amarga, justamente por conta dessa situação, que ele correu durante, o rio Vago correu durante um bom tempo, vermelho de sangue por mais de 100 quilômetros. O cara tinha sede mesmo de sangue, cruel, ruim mesmo, comia caco de vidro, bebia fogo. E aí ele falou bem assim, não obstante, eu vou fazer o seguinte, vou agora finalizar com tudo. Foi para uma batalha que inclusive foi a vitória mais acachapante, mais expressiva das forças de Maegor com relação à fé militante e alguns opositores que ele teve naquela época, que foi a Batalha da Bifurcação, que foi a Batalha da Bifurcação da Água Negra.
Essa batalha, não só os pobres companheiros, mas também alguns cavaleiros dos filhos do guerreiro, como alguns cavaleiros das terras fluviais e também das terras ocidentais, se juntaram num levante contra Maegor. Eles travaram uma batalha complicadíssima, tensa, com muito sangue também, e essa batalha dizem que ela começou na alvorada e ela terminou já tarde da noite, com a vitória de Maegor. Então, dessa forma, realmente a parte de força, de um levante das forças armadas, da fé militante contra o reinado de Maegor, ela sofreu a sua pior derrota, assim como de alguns opositores a Maegor, que inclusive achavam que esse ia ser um reinado complicadíssimo, que inclusive poderia trazer aí extinção de algumas casas nobres por tamanha sede de sangue que Maegor tinha com relação aos seus opositores. Pois bem, ele conseguiu resolver uma parte importante dessa situação de conflito com a fé militante. Mas, infelizmente, isso aí seria algo que acompanharia Maegor durante todos os dias do seu reinado, inclusive, talvez, até os últimos dias de sua vida. E em aproximadamente 44 depois da conquista, o Alto Septão misteriosamente falece, bate com as 10, abotou o paletó de madeira. Ninguém sabe o que é. Alguns dizem que pode ter sido uma tramóiazinha, outros acham que não, mas enfim, o homem bateu com as 10, aquele que era o fiel opositor a Maegor. Com isso, um outro septão assumiu. Esse outro septão ele era mais ameno, né? Não, peraí, vamos fazer um armistício com relação a Maegor, a gente pode resolver as coisas na conversa. Era tipo uma versão Aenes lá dos Altos Septões, né? Ele queria resolver um negócio ali na politicagem. E aí, a tensão diminuiu um pouco, mas a tensão não acabou. Por quê? Maegor continuava com a busca obstinada de um herdeiro. O cara não conseguia gerar filho. O cara tinha complicação. Inclusive, ele tomou por esposas de alguns daqueles que ele entrou em batalha ali, que sabiam que eram pessoas que tinham fertilidade comprovada, mulheres com fertilidade comprovada, e mesmo assim não vingava. E dizem que as sementes de Maegor eram tão ruins que quando algumas dessas sementes se vingavam, né, quando alguma dessas esposas que ele foi tomando sucessivamente, provocando um pouquinho de ira com o pessoal lá da fé, e quando chegava a querer nascer uma criança, a criança nascia monstruosa. Alguns dizem com rabo, asas, faltando olhos, sem orelhas, e logo padeciam, e logo morriam. Dizem, inclusive, que a primeira dessas crianças que nasceu desse jeito foi o ponto fundamental para que Maegor entrasse em um estado de loucura, né? Que o pessoal diz que a parte de loucura Targaryen, mas imagina vocês, meio que um dos sonhos da vida do cara era ter uma criança, era ser pai, e ele não conseguia. E aí o cara já começava a ficar desesperado. E quando conseguiu vir a primeira criança, que tentou pegar a criança no braço, a criança totalmente defeituosa, com vários defeitos físicos, bem com aparência monstruosa, e logo em seguida já veio inclusive a óbito. E isso aí foi algo importante dentro da história de Maegor. Porém, o reinado dele não foi, pelo menos por completo, de coisas ruins. Maegor se provou um construtor, levando adiante um projeto iniciado pelo seu pai, Aegon Conquistador, que foi a Fortaleza Vermelha. O seu irmão, que o antecedeu no trono, Aenys, ele deu continuidade, inclusive fez com que a Fortaleza Vermelha ficasse, como eu disse no começo, meio construída, porém não conseguiu finalizar aquele projeto. E foi Maegor que pegou e falou assim, cara, eu vou resolver esse negócio. Eu quero entregar essa Fortaleza Vermelha e quero habitar essa Fortaleza Vermelha. Então, ele mesmo se inteirou, até porque ele não tinha herdeiros, ele não tinha pessoas de confiança para estar ali diretamente na obra, ele mesmo se ocupou disso. E o interessante dessa situação foi o seguinte, ele, na época, elegeu como mão do seu reinado o seu sogro. E com isso ele deixou essas tarefas, essas atribuições de rei para o seu sogro só para focar no projeto de construção da Fortaleza Vermelha. É bem parecido com o que Aegon fazia com as suas irmãs e esposas para que ele pudesse resolver também as pendências, as coisas que eventualmente o reino tinha, que ele achava mais interessante como projetos.
Pois bem, além de continuar esse projeto, ele também fez algumas melhorias. Sabe aquelas coisas igual a gente faz? Ah, não, eu vou pegar aquela casa ali, vou fazer um puxadinho. Ah, eu vou trocar cerâmica. Ah, eu quero fazer um esquema bonitinho nessa parede. Ele pegou e falou bem assim, quero fazer algumas melhorias. Entre essas melhorias, as mais interessantes e notáveis foram uma sequência de paredes falsas, alçapões e uma extensa rede de túneis para justamente servir como válvula de escape ou mesmo transitar pela fortaleza de uma forma mais eficiente e mais protegida. E aí, ele com isso, essas melhorias dentro do projeto e também algumas outras externas, como um fosso profundo dentro do castelo também, aquela coisa toda, ele fez a finalização dessa obra fantástica que está lá, né, até onde a gente tem hoje, contado nas crônicas, dentro de Porto Real. Maravilha! Para comemorar essa construção colossal, assim como os governos fazem, trazendo cantores sertanejos aí, aquela coisa toda, Maegor falou bem o seguinte: todo mundo que trabalhou nessa construção vai estar convidado para festejar comigo uma festa totalmente free, open bar para todo mundo, distribuiu pulseirinha, a galera lá, pedreiro, orelha seca, aquela galera toda que ajudou, foi pra lá, open bar de pulseirinha, VIP stage, eu não sei o que é isso, eu não entendo porque eu não vou, mas assim, você sabe aquelas coisas bonitas, aquela camiseta mais bonita da festa, então, todo mundo que trabalhou na festa teve direito a esse open bar, tava lá, 3 dias de comendo do melhor, bebendo do melhor e rindo todo mundo e contando piada. Finalizou os 3 dias, Maegor falou bem assim, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Todo mundo aqui agora foi passado na faca. Todos aqueles que ajudaram a construir a Fortaleza Vermelha, principalmente a parte dos túneis, os segredos da Fortaleza Vermelha, estavam lá dentro da festa, estavam lá participando daquela coisa dos 3 dias de festa e foram mortos, porque Maegor entendia que essa galera precisava necessariamente de morrer para que os segredos da Fortaleza Vermelha ficassem com ele. Tipo assim, a execução dos caras foi casamento vermelho ali, né? Igual fizeram com os Starks. E por hoje é só, pessoal. Como dizia lá, final do Looney Tunes, né? Então foi tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E por favor, quem tiver dúvida, crítica, sugestão sobre principalmente algum ponto da história que eu narrei, que é, como eu disse para vocês, é uma transcrição ao nosso jeitinho do livro Do Mundo de Gelo e Fogo. Esse livro bonitão aqui. Por favor, estude com a gente. No caso, nós temos um estudo na Cidadela, todos os domingos, a partir das 15 horas, horário de Brasília, que é um grupo do WhatsApp, onde você pode ir para lá também, discutir com a gente, falar esse ponto eu não concordo, essa parte que você está falando sobre isso, eu não acho que é assim, eu acho que foi por conta de coisa assada. É ótimo, nosso estudo é bem vasto e são muito bem-vindas as críticas, as sugestões e as discussões. E também, para quem gosta de se divertir, aprender, se divertindo, jogando, nós temos também um grupo no WhatsApp que é do quiz, isso mesmo, um quiz de Game of Thrones, é mais ou menos um RPG lá dentro do WhatsApp, onde os membros são divididos em casas ou em reinos, e eles têm uma disputa maravilhosa por conhecimento, é onde muita gente acaba aprendendo pra caramba e se divertindo ali através de uma disputa de jogos e ganhando inclusive prêmios, né? Então, para você que tem esse interesse em participar do grupo do WhatsApp, o link também para a sala de boas-vindas aí, para o grupo de boas-vindas, vai estar na descrição do vídeo para que você possa fazer parte desse grupo também. E por fim, siga, curta, compartilhe aí o nosso conteúdo nas redes sociais, Facebook, Instagram. Esse vídeo aqui do YouTube você compartilha com quem você entender que vai gostar desse conteúdo aí, com todo mundo da galáxia. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência e nos vemos em um próximo vídeo.